O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 31º domingo do tempo comum. Estamos ainda no mês de outubro, encerrando esse mês dedicado às missões, mês também dedicado ao Santo Rosário. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele nos mostra a identidade do cristão, a identidade do seguidor de Jesus. Ou seja, aquele que é discípulo do Senhor deve cumprir os mandamentos. E Jesus, ele reduz os sacramentos, ou melhor, os mandamentos em dois: amar a Deus e ao próximo. E quem faz essa pergunta a Jesus, qual é o maior mandamento, é um mestre da lei, provavelmente um fariseu, que ouviu o Senhor ensinar a esses mesmos fariseus e saduceus sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição. E por isso ele com retidão procura a Jesus para saber mais do seu ensinamento, saber mais da sua doutrina. Portanto, pergunta ao Senhor: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus então responde: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o mestre da lei corrobora com o ensinamento, completa o ensinamento do Senhor, dizendo: de fato, Ele é o único Deus e não existe outro além dele.
Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele responde com a inteligência e faz um grande elogio a esse mestre da lei, dizendo: tu não estás longe do reino de Deus. Meus irmãos, aqui fica também a pergunta para cada um de nós. Nós estamos perto ou longe do reino de Deus? E para sabermos se estamos perto ou longe do reino de Deus, é necessário sabermos se amamos de fato a Deus acima de todas as coisas e se amamos os nossos irmãos como a nós mesmos. E como nosso Senhor nos ensinou, como Ele nos amou. E o que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Concretamente, o que isso significa? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos fazer um exame de consciência e pensarmos: eu procuro o Senhor na oração? Veja, eu não consigo amar a Deus e muito menos amar o irmão se eu não vou ao encontro de Deus para pedir essa graça na oração. É através da oração que vamos alcançando de Deus a graça que necessitamos para amá-lo e para amar os nossos irmãos. Portanto, a oração, ela deve fazer parte da nossa vida. A oração que é falar com Deus, a oração que é dialogar com Deus, que é falar de tudo aquilo que nos acontece, de tudo aquilo que somos, dos nossos sonhos, dos nossos sofrimentos, e ouvir também a Deus na nossa vida. Ou seja, amar a Deus significa ser amigo de Deus. E um amigo conversa com o seu amigo. O amigo está próximo do seu amigo. Veja como está a nossa proximidade com Deus na oração. Ao mesmo tempo, será que os sacramentos fazem parte do nosso cotidiano? A Santa Missa, sobretudo a Santa Missa. A Santa Missa é o centro do nosso final de semana, do nosso domingo. Qual a importância que damos à Santa Missa? Será que colocamos a missa em primeiro plano no meu final de semana, na minha vida? Ou será que a missa se tornou algo secundário e por aí vai? Às vezes vou à missa numa semana, na outra não vou. Se chover, também não vou. Se chegou visita em casa, também não vou. Se sentir uma dor de cabecinha, também não vou. Onde está a importância da missa na nossa vida? Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar a missa em primeiro plano. Eu amo, Padre, eu amo a Deus. Que bom que você ama a Deus. Graças a Deus que você ama Ele, né? Mas quando foi a última vez que você foi à missa? Padre, foi no 7º dia do meu parente. Bem, concretamente, como que nós amamos a Deus? A gente ama a Deus quando mostramos verdadeiramente com obras que amamos a Deus. Será que nós nos damos conta das nossas faltas para procurar o confessionário, procurar o sacramento da confissão, para pedir perdão a Deus, para recomeçar? Estou próximo do Senhor. Às vezes, nós não damos a importância ao sacramento do matrimônio.
Quantos batizados que vivem juntos e não se casam? Podem se casar e não se casam na igreja. Como querem aproximar-se de Deus? Como querem, de fato, amar a Deus? E, por último, meus irmãos, aproximar-se do Senhor, de fato, é ter a certeza de que todo o bem que nós fazemos é o Senhor que faz em nós. Ou seja, o bem que fazemos é mérito divino. Nosso Senhor nos diz no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem a graça, não podemos fazer nada de bom. Nada de bom. É Deus que suscita no nosso coração o bem. E quando nós respondemos à graça de Deus, fazemos o bem. Estamos próximos ou longe do reino de Deus. E amar a Deus, meus irmãos, é a raiz. Ou seja, é o princípio. Quando amamos a Deus verdadeiramente, amamos o nosso irmão. Ou seja, se amamos verdadeiramente a Deus, vamos amar os nossos irmãos. E isso será muito concreto na nossa vida. E é um termômetro para sabermos se de fato nós amamos a Deus. Então, como que podemos fazer esse exame com relação aos nossos irmãos? É preciso que nós olhemos para as obras de misericórdia. Nós sabemos que há 7 obras de misericórdia corporais e 7 espirituais. As 7 obras de misericórdia corporais nos ensina que devemos dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar, cuidar dos doentes, visitar os prisioneiros, enterrar os mortos, dar abrigo àqueles que nos pedem, os estrangeiros. Veja, na prática, isso significa amar. E como que podemos, por exemplo, cumprir as obras de misericórdia, como dar de comer, dar de beber, vestir? Hoje torna-se fácil, porque há tantas instituições que fazem isso e podemos colaborar com elas. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós temos a Pastoral da Caridade, que todo último domingo do mês entrega alimentos aos nossos irmãos mais necessitados, e hoje a Pastoral da Caridade fez isso. Basta que nós contribuamos e vamos estar cumprindo essa obra de misericórdia. Ou seja, e saber que é uma obrigação nossa, não é um favor que fazemos, não é um favor. Porque nosso Senhor nos ensina que quando damos de comer a alguém que tem fome, damos de comer a Ele mesmo. Damos de beber a Ele mesmo. E não podemos nos omitir diante de Jesus, que nos pede o que comer. E veja, mas também, às vezes, essas pessoas vêm até nós e pedem a nós. E como há pessoas, a gente sai pela rua, e como há pessoas que pedem a nós. É necessário que demos atenção a essas pessoas. Se não podemos ajudá-las materialmente, que possamos dar um pouco do nosso tempo, dar dignidade a essa pessoa para que ela perceba que ela não é invisível, que nós a vemos, que nós nos importamos com elas. Porque quando temos o olhar de fé,
Não vemos meramente uma pessoa que pede algo, mas vemos o Cristo que pede algo. Padre, mas há tantas pessoas que enganam quando pedem, há tantas pessoas que pedem algo, mas na verdade não estão precisando, ou pedem para algo e compram outras coisas. De fato isso acontece, e sabemos que acontece. Mas se nós pensarmos sempre assim, nunca vamos ajudar. Nunca vamos estender a nossa mão. E Deus verá o que estamos fazendo. Deus julgará se o outro estiver agindo de má fé, e não nós. Ou seja, as obras de misericórdia, o cumprimento das obras de misericórdia, nos fará de fato amar a Deus, porque amamos os nossos irmãos por causa de Deus. Será que algum de nós já visitou algum prisioneiro? Será? Talvez tenhamos visitado porque alguém próximo de nós. Veja, é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia também rezar pelos vivos. Rezar também por estes. Será que rezamos por aqueles que estão condenados? Para que se arrependam, para que mudem de vida, para que voltem para as suas famílias? Será que rezamos, que nos lembramos desses também? Veja, olhar para esses também com misericórdia é o nosso dever. É o nosso dever. É claro que sabemos que há toda uma dificuldade para fazer visita a presídios, etc., né? É necessário um planejamento para isso, mas há, por exemplo, a pastoral carcerária na nossa arquidiocese, né? Que faz esse trabalho. E que grande trabalho é essa pastoral, né? E que alegria se na nossa paróquia, por exemplo, tivesse a pastoral carcerária, né? Para também fazer essas visitas, para evangelizar. Mas também, meus irmãos, há as obras de misericórdia espirituais que são ainda mais importantes e mais emergentes que as obras de misericórdia corporais, que são ensinar aqueles que não sabem, corrigir aqueles que erram, perdoar as injúrias. Como é difícil perdoar as injúrias. Perdoar aqueles que, de forma injusta, nos fazem o mal. É uma obra de misericórdia perdoar. É uma obra de misericórdia perdoar e suportar com paciência os defeitos do outro. E aqui basta a gente olhar para o nosso lado, seja para dentro de casa. Será que somos capazes de, com paciência, sofrer as demoras, os defeitos do outro? Obra de misericórdia. Isso é amar a Deus, porque amamos o irmão por causa de Deus. É necessário que rezemos pelos vivos e pelos defuntos. E na próxima feira vamos celebrar o Dia de Finados. Nesse mês que devemos dedicar, sobretudo, à oração àqueles que partiram. Oferecer o santo sacrifício da Santa Missa pelas almas do purgatório. Fazer um pequeno jejum, fazer uma pequena mortificação e oferecer por uma alma do purgatório é uma obra de misericórdia espiritual. Tudo isso, meus irmãos, revela que amamos a Deus. Porque não se pode separar o amor a Deus e o amor aos irmãos. Ou seja, o termômetro para mostrarmos que estamos amando a Deus é o quanto amamos os nossos irmãos.
e, sobretudo, a começar pelos de nossa casa, aqueles que convivem conosco. Peçamos a Deus essa graça no dia de hoje, porque nós não temos força nem para amar a Deus, muito menos para amar os nossos irmãos. Pedimos hoje ao Senhor essa graça. Senhor, aumenta o meu amor por vós. Aumenta, Senhor, o meu amor para os meus irmãos. Dai-me, Senhor, a graça de ver naqueles que mais sofrem e necessitam a vossa face. Dai-me, Senhor, a graça de perdoar aqueles que me fazem o mal. Dai-me, Senhor, essa graça. Hoje o Senhor pergunta para nós: tu me amas? Assim como ele perguntou para Pedro depois que ele o traiu. Jesus olha para nós hoje e diz: tu me amas? Tu me amas? E respondemos com Pedro: tu sabes tudo, Senhor. Apesar de minhas fraquezas, tu sabes que eu te amo. Por isso, Senhor, ajuda-me mais. Ajuda-me a amar-te mais. Aumentai o meu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.